Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Abner e a gente hoje vai começar um quadro novo aqui no canal. Vai se chamar E Se? E sabe quando as pessoas elas estão elas sentam para discutir casos, principalmente judiciais, onde envolvem a disputa performática, né, frente a um agente que vai julgar toda a quadratura formada e fornecida pelas provas, acusações, não são provas, mas acusações, mas vamos de registros. Bom, é mais ou menos isso que a gente vai fazer nesse quadro. E se? E não é para aterrorizar ninguém e nem para poder colocar ninguém à prova de matemática. Existencial e matemática adversativa, né? Que eu chamo uma matemática mais propostas na quadratura de uma narrativa, né? Como se a gente fosse narrando e vendo as proposições lógicas e trabalhando conscientemente as versões de possibilidades. E nessa de envolver a providência lógica que vai mediante ao futuro de uma contração, a gente coloca o e se, e nesse e se a gente chama no nosso imaginário assim, e se, aí a gente coloca a expressão, e se acontecesse isso, bum, aí começa a observar e fazer as geometrias, né, se condicionar perante a esse se. Então esse se a gente vai se condicionando a ele. Por exemplo, e se o meu juiz me desse uma sentença? E se o meu time adversário investisse uma estratégia em mim? E se acontecesse algo na minha vida que eu não esperava? E aí a gente vai criando, né? Isso é melhor do que assistir qualquer filme e qualquer RPG e qualquer prova na vida. Porque isso é você trabalhando a sua eficiência de adequação, né? Então eu acredito que esse quadro vai ser um quadro muito bom aqui do programa, do canal, na verdade, né? Bom, e aí nesse dia de hoje, né, para começar com chute na porta, eu trouxe para nós um tema bem delicado para mostrar o quanto a gente pode chegar e se auto-preparar municipadamente, comprando as ferramentas de classificação e adesão estrutural antecipadamente, né? E nessa de antecipar a gente vai falar no e se e vai trabalhar um pouco a performance e se. Aí a gente já vai colocar assim: eu estudar, né, passar
a trabalhar depois de formado, conhecer alguém e me casar com esse alguém e tiver um filho com esse alguém. E aí não importa o gênero do filho, né? Vai ser um filho com esse alguém. E até então nós nos darmos muito bem, passarmos todas as dificuldades que geralmente um casal enfrenta, né, na nossa sociedade, que está pré-programado para enfrentar. E nessa de cuidar desse filho, né, e vencer os obstáculos e dedicar-se a ele no fundo, ele crescer. E aí de repente a gente pega e fica sabendo que esse filho nosso, ele tá esse filho, essa filha, né, não é para diminuir, ele tá transviando o interesse que a gente tinha profissionalmente para ele. E nessa transgressão, né, ele choca eu e a minha esposa, falando que a gente descobre que ele está de forma escondida fazendo trabalhos na internet. Mas esses trabalhos na internet são trabalhos... É difícil até falar. O seu filho, a sua filha estão fazendo vídeos pornográficos, né, para internet, ficando ao vivo online à disposição de quem quer ver eles gerenciarem o corpo, formando expectativa para esse apego e premedição excitatória corporal frente à câmera. E aí eles estão numa janela, num site e disponíveis. E assim, qualquer pessoa tem acesso gratuito, mas as pessoas podem pagar um dinheiro a mais para poder provocar ou pedir algumas atuações desse seu filho, dessa sua filha. E assim, de todas as possibilidades de crescer e reverenciar a vida, né, principalmente as oportunidades que a gente tanto cria injeções de fundamento interessante para interesses, esse filho escolheu essa profissão, escolheu realizar essa coisa, essa atividade. E aí a gente se pega perguntando, né, e se o nosso filho, a nossa filha acabasse indo para essa padrão de vida e a gente descobrisse como seria para nós, né, que dedicamos tanto, como seria para ele, qual que são os motivos que levaram o seu filho, a sua filha, né, o meu filho, minha filha, a realizarem tal coisa, né, porque toda a atividade que a gente faz no organismo e permanece fazendo gera alteração fisiológica e uma certa dependência frente à descarga energética que essa ação causa. E muitas das vezes a pessoa experimenta numa certa euforia, numa certa divergência de si mesmo, e aí esse contrato de experiência lhe exalta tanto que ela começa a correr em busca de mais descargas de energia assim, e aí ela busca culpar qualquer coisa para poder cada vez correr mais. E aí ela passa a culpar os pais, que às vezes não tem
essa culpa, não precisam de... E ela utiliza, né, qualquer ferramenta de ocupação para desculpar a lógica, né, e estirar o músculo que vai fazer eletrocircuito de razão lógica se esticar e frequentar novamente essas experiências. E aí isso vai mudando o status fisiológico dessa pessoa. E muito do que parece a desculpa financeira, que ela talvez fica se entalhando frente à execução e à renovação da execução dessa tarefa, vai caindo por terra e ela vai se descobrindo os sintomas, realmente os sintomas verdadeiros que levaram ela a tomar essa decisão. E aí, será que ela está pronta para enxergar isso? Será que ela tem, seu filho, sua filha, estão pronta para ver que e admitirem esses sintomas, esse desespero, essa injustiça que foi indo feita ao longo do tempo que ela exerceu essa tarefa, os desesperos, as mentiras que ela contou para se desculpar de si mesmo, dessa guerra entre si mesmo, nessa adequação com o mundo. E assim, e quem permite que ela faça isso, permite por quê? Né? A gente tem a sociedade, a gente tem todos os ajustes e as ferramentas de pensar no próximo. Por que isso torna-se admissível, né? Por que essa forma que preda o ser em uma capacitância apenas de ser frente à sociedade para ganhar o seu lado financeiro, com essas propostas de se equilibrar e se defender, e frente às demais, né? E por que a gente fala o se, né? Porque e se fosse com seu filho e com a sua filha, né? A gente está falando, abrindo isso porque fica mais apreensivo olhar para essa figura, porque você se destacou tentando mostrar para ela várias coisas que ela poderia ser na sociedade e se diferenciar das demais, mas ela escolheu essa, né? Ele escolheu essa, né? E aí a gente vai tentando juntar os motivos nesse si e vai descobrindo que existem muito ângulos e muitos lados na moeda que a gente situciosamente apenas se apluma de dois, né? A gente tem só a cara e a coroa, mas em uma moeda a gente tem N faces. Existem muitas mais faces do que a gente imagina em uma moeda, porque é um percurso de instantes, né? E cada instante de pico, né, que a pessoa tem que se movimentar correlacionando essa moeda, essa chave de estar e aturar essas condições, ela precisa de ter uma certa adequação para controlar a moeda e a moeda não controlar ela, essas faces de impressão da moeda não controlar ela, porque existe uma certa chama subconsciente que nos cobra dívidas subconscientes. Não são dívidas na verdade, mas são expedidas umas certas dívidas de contratura, dívidas de impressão, sabe? Não são dívidas de moedas verdadeiras, mas são de moedas predatórias lógicas. São faces de moedas subconscientes, né?
é o dar ou não dar uma ajuda, é ver alguém precisando de alguma coisa e ao mesmo tempo não fazer nada, né? Isso gera umas certas descompressões fisiológicas lá no subconsciente, né? Situando assim, eu podia, mas não fiz, perdi a oportunidade. Isso tudo é dinheiro fisiológico, moeda energética fisiológica, constrição ou relaxamento de caminhos subconscientes. E quando a gente fala de algo que é nosso e a gente trabalhou vários anos como um filho, uma filha, essa moeda se torna um banco muito mais caro. Não é só um troquinho subconsciente fisiológico que você olha por aí e sai carregando. Não é só um troquinho. Essa moeda é muito mais cara. E como o tempo vai passando e a bolsa de valores vai só aumentando, ela vai cada vez ficando mais pesada, essa dívida subconsciente. O meu conselho para você é que se esse se acontecer para você, que você abandone essa fortuna no seu subconsciente, explicando a si mesmo, olhando para si mesmo e fazendo os 10 gestos horrorosos, 10 gestos ridículos na frente do espelho, 10 gestos que fazem você voltar a ter o controle dessas suas faces da moeda, né? Das faces dessas moedas que você carrega por ter cuidado desse alguém, né? Esses trocos de desgostos de memória que são aprisionados no seu subconsciente, e que foram momentos bons, mas parece que ficam parecendo que estão se transformando em momentos ruins por causa da atualização que é feita ao descobrir que esse filho ou essa filha estão se prostituindo na internet, utilizando websites para alimentarem a adesão excitatória de um grupo de pessoas, né? E aí a gente não tem o controle do que isso faz para a sociedade, o que isso faz para ela, o que isso faz para os pais dela. E a gente tem na subessência da gente que isso não é bom. E só de ter isso já é o suficiente para acreditar que não vale a pena. Que a vida ela é muito mais valiosa do que você se entregar a um desespero e realizar uma coisa assim às pressas, muitas das vezes não olhando as várias faces dos dinheiros e do que eles podem fazer nos ICs da vida. Porque uma vez que você toma um caminho e esse IC passa a acontecer, e depois? Você entende? E depois, e o que vai ser possível acontecer depois disso, né? O que você vai fazer com a sua vida depois de ter passado e sofrido tudo isso, todo esse né? E aí é o que muitos educadores passam. Eles cuidam de várias crianças, ensinando essas crianças, e elas ficam retroprojetando na cabeça delas, pelo menos esperançosamente, que aquele dinheiro que ela ganha dessas crianças, até mesmo o dinheiro fisiológico, essas faces do dinheiro subconscientes dessa dívida, eles ficam acreditando e ressentindo que todas vão correr bem perante ao esforço que lhes dão,
a oportunidade de passar um pouco das suas experiências para com elas. Esses são os agentes que assumem depois dos pais a habilidade de educar. E quando eles descobrem, assim como o pai, que essas pessoas que passaram pelas suas mãos e que eles eram os caras as pessoas que estavam na responsabilidade de passar os conhecimentos e apresentarem as várias oportunidades de frequentar a vida e gostar de viver, principalmente do conhecimento que é infinito se a pessoa conseguir se envolver e acreditar nesse envolvimento e trabalhar ele. Imagina qual grande é o choque, né? É o desterro e quais são as manobras que esses agentes precisam de fazer para se desenvolver e continuar tudo bem e fazendo, desadmitindo que o erro é seu. Porque se aconteceu isso, todo mundo que tangenciou uma parte desse domínio de crescimento dessa pessoa vai se ressentir, porque na real todo mundo tem a sua tinta da caneta de culpa, né? A sua assinatura na culpa. Alguns sentem mais, outros sentem menos por conta dessa moeda e desse trabalho, né? Desse subconsciente descarregado. Até por isso as relações elas devem ser muito bem reconhecidas e trabalhadas, porque senão essas faces despejadas nessas moedas subconscientes de dívidas, né? Tipo, você me deu um consolo e agora eu tô bem, você merece receber o meu consolo se você precisar, né? Então essas variações de trocas, né? Aí isso permite a gente ser mais inteligente nessas relações. Uma vez que você agora tem uma responsabilidade, um filho, esse si te ajuda a pensar nessas probabilidades, né? E descartar muitas expectativas, né? Doar muito essas moedas e essas faces dessas moedas para que essa pessoa, essa filha possa ter um retorno muito melhor a partir da sua inteligência, né? Você gerenciar todas essas faces, essas dívidas que vão acontecer no meio do caminho. Você é pai, você é mãe, você é professor, você é avô, você gente, qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa nessa vastidão pode começar a compreender esses ICs e esses ciscos de faíscas, né, subliminar, que de gestos a mente devagar dívidas, né, frente a essas ilusões de dinheiro fisiológico. E dinheiro fisiológico é memória, é contração desempontânea frente aos terminais ativos que são destacados pela atividade em si que foi escolhida. E aí, voltando pro adensamento, né? Já terminando esse si, vocês cuidaram desses filhos, dessas filhas, e agora eles estão realizando uma atividade. A gente sabe que a felicidade ela parte do movimento e da descarga energética para com uma proposta. O único problema é que a felicidade só se torna verdadeira
quando a pessoa admite que essa proposta é boa, que esse movimento proposital é bom. E se a pessoa chega a um certo momento e ela queima o terminal ativo que colocava ela em estado de vergonha para precisar de fazer essa atividade para ganhar dinheiro, ela assume que aquilo é bom e ela cria uma dependência maior daquilo, porque o terminal tá queimado, tá funcionando pouco, tá meio que viciado, não sabe se tá bom ou se tá ruim, né? Não tem um indicador, uma calibração correta para lhe apontar, né, o que está acontecendo. E aí ela passa a ser cega, e nessa cegueira o único caminho na sociedade de se ver feliz vai se tornando esse. E aí, horas bolas, já era, né? Ou já era? Será que já era? Já era, acabou para essa pessoa? Ela só vai ser feliz se fizer isso? Obviamente que não, né? Existem as restaurações, porém, como eu falei, existem os danos fisiológicos dessas dívidas, né? E o tempo, por mais que ele não exista, ele não passa e não olha para ninguém, ele demanda em todo mundo uma desgraça, consideração, né? Um desapego, porque dentro de envolvimento fisiológico, a ter do tempo e ser recompensado pelo tempo, em algum momento esse tempo vai pegar essa pessoa de jeito e pode levar ela para baixo, né? Puxar ela. Se ela não, é claro, fica evidente, né? Se ela não conseguir construir, né, uma estrutura física depois desses reajustes que podem ser feitos. E agora, esse si que a gente comentou, dessa escolha de profissional dessa filha, né, que cabe um montão de questionamentos, né, suposicionais mais para frente, podem se submeter e se envolverem até mesmo em escolhas, utilização de drogas, algumas amizades, né? Por exemplo, práticas de crimes, né? Algumas práticas de crimes. E aí tudo isso entra na mesma pauta, ajustada pelo IC, que foi estimulado no começo. E se nós, advogados, né, da parte, ou advogando as nossas escolhas em vida, para se ajuizar frente às experiências que temos ou podemos ter a partir da prática desse pré-visualização desse si, fica evidente que é interessante e importante, mesmo que seja como assistir isso num filme, numa narração, mesmo que forçada, acho que vale muito a pena praticar. E muitas pessoas praticam a contraproposta, que é rezar para que não aconteça, orar a Deus para que não aconteça. Mas a gente tem que estar sempre entendendo sobre os limites, né? Oro para que não aconteça, mas e se acontecer algo nessa similatura, né? É uma partitura com um tom que pode se assimilar em vários conjuntos de ordenação de timbres. Como que é a minha estrutura e como que eu vou fazer para lidar com isso, né?
E aí a gente vai criando e vai afinando as nossas condições e vai chegando uma estrutura forte. Isso é gerenciar, e isso é estratégia para com o seu time o seu time fisiológico e as suas relações próximas, né, que estão linkadas, estão frequentando a mesma proposta, né? Isso isso é o que é preciso ser feito. Preciso ser feito, e aconselhado também, né? Uma vez que estamos sempre sendo preparados para assumir responsabilidades. A maior responsabilidade na vida que a gente tem é com nós mesmos, né? Se a gente consegue ser responsável com nós mesmos, com qualquer outra coisa, né, que expede de nós alguma relação, a gente vai ser responsável, né? A gente vai se responsabilizar e vai entregar aquilo que a gente se capacita na frequência e tempo que puder se capacitar. Senão, nosso corpo vai falar, e a partir do que o nosso corpo fala, a gente vai conseguir, né, num sistema bom, transmitir a incapacidade de realizar tais eventos, né? Não vai ficar escondendo fisiologicamente nenhuma das moedas das faces, né? Nenhuma das várias faces dessas moedas. Bom, esse é um IC, ele vai entrar no canal. Logo depois eu vou pensar em outros ICs e vou fazer essas tiras de situação. E se acontecesse isso? Espero que vocês gostem e entendam o motivo desse vídeo, né? Depois a gente corrobora e tenta entender mais sobre essas temáticas. Até porque eu preciso da ajuda de vocês, né? Gostaria, assim, que caso vocês tenham assuntos semelhantes ou desejam que seja falado alguns ICs, comente aí na aba de comentários, que aí eu vou trabalhar e vou me envolver mais com esse tema, que é recente e é uma nova playlist aqui do canal. E aí ideias são sempre boas, até porque é muito interessante uma comunidade se juntar para treinar essa capacitância de situação, porque uma vez que isso já aconteceu, pode acontecer a qualquer momento e com pessoas próximas, né? É como acidentes de trânsito, ou como infartos, ou colegas usando droga. Você está no ensino médio, a pessoa conversava com você de uma forma, aí quando pensa que não, depois ela já está usando droga e causa um choque. Ou ela conversava com você achava que ela era homem, aí ela fala que ela é homossexual, e de repente tudo muda, a relação tudo muda, o evento tudo muda, né? E aí isso gera uma onda e uma certa... Esse IC passa a se tornar necessário na adaptação. E mais uma coisa, a verdade fisiológica é o que o corpo, nosso corpo, a essência de nós mesmos, foi programada para detectar
qualquer desvio do padrão que o nosso corpo, a nossa célula, a nossa detecção está capacitada para revelar e decompor em sinalização de experiência. Então, naturalmente, nós somos tudo, porque somos fontes de detecção energética para se situar em equilíbrio. Então, qualquer um que fale que a gente é algo, a gente vai ser, caso a gente prove o contrário. Mas aí, até provar o contrário, é uma moeda fisiológica que eu tenho que pagar para esse ser. E às vezes o contrário que ele me pede, às vezes o meu corpo e a minha capacitância não tem para pagar a minha capacitância fisiológica, o que esse corpo me pede. Você entende? Então, não que eu deva a ninguém, mas é que as pessoas, para estar com elas em equilíbrio, às vezes exigem certos trejeitos de moedas faciais de nós, né? Razões que às vezes a gente até desconhece, ou que foi administrado, mas a gente não conseguiu adesão de conhecimento tão bem assim, né? Nessas de moedas faciais. Então, fique claro para vocês. Nós somos tudo. Nós somos racistas, homofóbicos, medrosos, pobres, fracos, qualquer coisa, homofóbico. Já falei isso, né? Feministas ou machistas, seja o que for, a gente é tudo até que a gente prove o contrário. E dependendo da prova e do instante, às vezes o nosso corpo pode estar fisiologicamente descoerente, né? Ou desapegado a forçar vibração na tablatura da face espacial, que geometricamente fica na circuito inscrição lógica de fazer com que o outro acredite que a gente não é. Porque eu sempre estou trabalhando para o outro, para assumir uma coisa para o outro, e a sociedade é que pede isso frente às exigências de adaptação sociológica no estudo da sociologia. Então, eu desejo que todo mundo consiga, né, esses dinheiros, até porque eles são doados, né? As pessoas doam como se elas estivessem realmente fazendo caridade, né? Mas na verdade elas estão sendo patrões pedindo trabalhos da gente, né? Essa que é a verdade. Sinto muito se você não sabe ouvir de outro jeito, mas você pode ver desse jeito. E assim, fica bem mais fácil entender que todo mundo está no mesmo barco. E tudo isso e esse si pode acontecer para todo mundo em qualquer momento, né? Nada diferencia, nem mesmo a situação socioeconômica, né? E aí é assim que eu consigo abraçar você e sorrir para você, pessoa que é mais rica, ou até mesmo pessoa que é mais pobre que eu, que acho difícil achar que porque, né? Discordâncias à partes, né? Fica aqui o meu conselho de inteligência, e esse é o e se. A gente se vê no próximo, então. Um abraço, pessoal.